Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos universos mais fantásticos e influentes que existem, a mitologia grega. Então se prepara, porque vamos conhecer deuses cheios de paixão, monstros que dão até arrepio e as histórias que, de várias formas, acabaram moldando o nosso mundo ocidental. Já pararam para pensar nisso? Hoje a gente tem meteorologia, previsão do tempo, mas e naquela época? Eles olhavam para o céu e, claro, não viam uma frente fria. O que eles viam era a fúria de um deus. É exatamente por aí que a nossa análise de hoje começa. Pois é, essa tal fúria no céu era só uma pecinha de um quebra-cabeça imenso. Para os gregos antigos, os mitos eram a ferramenta que eles tinham para montar esse quebra-cabeça todo, ou seja, para explicar o que parecia inexplicável. No fundo, a mitologia grega era tipo a ciência e a filosofia da época, tudo junto e misturado em histórias épicas. Era o jeito que eles encontraram para responder as grandes perguntas, sabe? De onde a gente veio, por que o raio corta o céu e, claro, o que será que acontece depois da morte. E a base de todas essas histórias era a religião, que era politeísta. Isso quer dizer que não existia um único Deus, e sim um panteão inteiro de divindades. Cada uma com seu poder, sua personalidade e, bem, muitas vezes com seus próprios caprichos. E por falar nos deuses, não dá para imaginar figuras distantes, perfeitas, não. Muito pelo contrário. Os grandes protagonistas dessas histórias eram, na essência, deuses com sentimentos muito, mas muito humanos. A palavra-chave aqui é essa, antropomórficos. E o que isso quer dizer? Não é só que os deuses tinham forma de gente. O mais importante é que eles agiam e sentiam exatamente como nós. E é aqui que a coisa fica fascinante. Eles eram imortais e poderosos, mas sentiam tudo: amor, ódio, ciúme, bondade, e também egoísmo e fraqueza. Essa complexidade toda não só criava umas tramas incríveis, como também tornava os deuses personagens com quem as pessoas conseguiam se conectar, se identificar. O grande palco para todo esse drama divino era o lendário Monte Olimpo. Lá no topo, as 12 divindades mais poderosas moravam, governavam e, claro, viviam tramando umas contra as outras. E que elenco de peso, hein? No comando de tudo, Zeus, o deus do céu, o dono daquela tempestade que a gente falou no começo. Do lado dele, Poseidon, que fazia os mares se agitarem. Era a protetora do casamento. A genial Atena, deusa da sabedoria. E o sombrio Hades, o senhor do submundo. Cada um deles era uma força da natureza. Mas olha, o mundo grego era muito maior do que só o Olimpo, viu? Abaixo dos deuses, a terra era cheia de coadjuvantes de luxo, digamos assim. Era um verdadeiro mundo de seres míticos. A mitologia grega é de uma riqueza impressionante. Além dos deuses, tinha os heróis semidivinos, como Perseu, as ninfas, que eram espíritos da natureza, os centauros e os sátiros. E, claro, monstros aterrorizantes, como as górgonas. Era um mundo vibrante, mágico e, muitas vezes, bem perigoso. E a criatividade para criar esses seres era fantástica. Pega só os centauros e os sátiros. Os dois eram híbridos, mas com detalhes únicos. Os centauros com corpo de cavalo representavam a força bruta. Já os sátiros, com patas de bode, eram espíritos da floresta, ligados à natureza, à festa. E falando em imaginação, talvez nenhuma criatura seja mais icônica do que a górgona Medusa. Essa imagem de uma figura com cabelos de serpente, nossa, era a personificação do terror. Uma história tão poderosa que a gente ouve até hoje. E o fato da gente ainda falar da Medusa hoje levanta uma questão importante, né? Qual foi o impacto real de todas essas histórias? Bom, agora é hora da gente seguir os ecos dos mitos e descobrir o legado que eles deixaram. Então, fica essa pergunta no ar. Eram só historinhas para passar o tempo? A resposta é um gigantesco não. A mitologia estava totalmente entrelaçada na cultura e na vida do dia a dia dos gregos. O exemplo perfeito disso são os Jogos Olímpicos. Eles não nasceram como um evento esportivo qualquer. A origem de tudo era religiosa. Era um jeito de homenagear os deuses, com competições de força, de habilidade. Com o tempo, esse tributo sagrado foi evoluindo até virar os jogos que a gente conhece. Outro exemplo incrível era o papel dos oráculos. Para tomar qualquer decisão importante, fosse uma batalha ou a hora certa da colheita, os gregos consultavam os oráculos. Era uma tentativa de entender a vontade dos deuses, de prever o futuro. A mitologia não era só uma história, era um guia prático para a vida.
Então, para a gente amarrar tudo, o ponto principal é este: os mitos nasceram para dar sentido ao mundo. Os personagens principais, os deuses, eram superpoderosos, mas cheios de falhas e paixões humanas, o que tornava tudo mais próximo da realidade. E o mais importante de tudo, a mitologia era uma parte fundamental da cultura e do legado que a Grécia Antiga deixou para todo mundo. E para fechar, fica uma reflexão. Se os mitos antigos eram as grandes histórias que davam sentido ao universo, quais seriam os nossos mitos modernos? Que histórias a gente conta hoje em dia para tentar explicar o mundo em que vivemos?